Sua sogra é um perigo para as crianças. Ela esqueceu o Lucas no parque por 2 horas. A voz de Mariana ecoou pela sala de jantar, enquanto toda a família me encarava com olhos julgadores. Meu filho Gabriel desviou o olhar, incapaz de me defender, como se minha presença o envergonhasse. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu, Helena Mendes, 62 anos, que havia dedicado cada segundo dos últimos 3 anos cuidando dos meus netos gêmeos, como se fossem extensões do meu próprio coração, estava sendo acusada de negligência criminosa na frente de todos. O ar da sala ficou pesado, denso, sufocante. Consegui ouvir meu próprio coração martelando nos ouvidos. Mas 3 semanas depois daquela noite infernal, quando a babá que Mariana contratou para me substituir, sussurrou em um café escondido de Pinheiros: "Sua nora me pagou 5.000 reais por mês para mentir sobre você. E tenho provas de tudo." Percebi que aquilo não era apenas crueldade gratuita. Era um plano meticulosamente calculado, friamente executado para me destruir e tomar tudo que era meu. E o que Mariana e meu próprio filho não sabiam era que meu falecido marido, Roberto, havia deixado algo guardado especialmente para um momento como este. Algo que mudaria o jogo completamente. Deixe-me voltar ao começo, para que você entenda como chegamos até aqui. Meu nome é Helena, e durante 38 anos e 4 meses exatos, construí uma vida ao lado do homem que amava profundamente, Roberto Mendes. Moramos em Higienópolis, São Paulo, em uma casa de 3 andares com jardim nos fundos, que compramos tijolo por tijolo, suor por suor, sonho por sonho. Roberto era contador respeitado, sócio de um escritório médio, e eu era professora de matemática da rede estadual de ensino, aposentada aos 55 anos após 32 anos de magistério. Tivemos um filho único, Gabriel, hoje com 37 anos. Lembro como se fosse ontem do dia em que ele nasceu, pesando 3.450 taquera, chorando com força nos braços da enfermeira. Roberto chorou também de alegria, segurando minha mão como se fosse me perder. Criamos Gabriel com todo o amor que 2 pais podem dar. Ele estudou no Colégio Dante Alighieri, uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Pagamos $2.800 por mês durante 13 anos de educação básica. Depois veio a faculdade de administração na FGV, outros 4.200 mensais por 4 anos e meio. No 3º ano da faculdade, bancamos um intercâmbio de 6 meses na Universidade de Manchester, Inglaterra, que custou 87.000 reais entre passagens, moradia, alimentação e mensalidades. Somando tudo, investimos exatamente 487.600 na educação do nosso filho, ao longo de 20 anos. Não me arrependo de um centavo. Gabriel era nosso projeto, nosso orgulho, nossa continuação no mundo. Quando Roberto faleceu há 3 anos e 2 meses, de infarto fulminante enquanto assistia ao Jornal das 8, senti que metade de mim morreu também. Encontrei-o desmaiado no sofá. Liguei para o SAMU desesperada, mas já era tarde. Tinha 59 anos apenas. Jovem demais para partir. Os meses seguintes foram névoa de dor. Gabriel me visitava 3 vezes por semana. Trazia comida congelada. Conversava sobre o pai com os olhos marejados. Naquela época, ele já estava casado há 6 anos com Mariana Costa Ferreira, uma arquiteta que conheceu em um evento corporativo de networking. Lembro da primeira vez que a conheci. Ela usava um vestido cinza estruturado, cabelos presos em um coque perfeito, maquiagem impecável. Sorriu para mim, mas o sorriso não alcançou os olhos castanhos. Eram frios, calculistas. Roberto comentou depois: "Essa moça é ambiciosa. Espero que nosso filho saiba lidar com isso." Eu ri na época. Ambição não era defeito, pensei. Como eu estava enganada. Gabriel e Mariana tiveram os gêmeos quando eu tinha 58 anos. Lucas e Sofia nasceram de cesariana, prematuros de 35 semanas,
pesando 2.100 kg e 1.950 kg respectivamente. Passaram 17 dias na UTI neonatal. Eu praticamente morei no hospital durante aquele período, levando comida para Mariana, apoiando Gabriel, que estava desmoronando de medo. Quando finalmente trouxeram os bebês para casa, eles eram tão pequenos, tão frágeis, que eu tinha medo de tocá-los. Mas rapidamente me tornei a avó babona clássica. Nos primeiros 2 anos, visitava-os 4 vezes por semana no apartamento deles em Perdizes, um 3 quartos de 98 metais que Gabriel comprou financiado. Levava marmitas de comida caseira, ajudava com as mamadeiras noturnas, ficava com eles quando Mariana e Gabriel tinham compromissos. Sofia era mais chorona, acordava 3 vezes por noite. Lucas era mais tranquilo, sorria fácil. Eu os amava com uma intensidade que surpreendia até a mim mesma. Depois que Roberto morreu, aquelas crianças se tornaram minha razão de continuar respirando. Então, 6 meses após o falecimento de Roberto, Gabriel me procurou uma tarde de sábado. Sentamos na cozinha da casa de Higienópolis, aquela mesma cozinha onde eu preparei milhares de refeições ao longo de décadas. Ele mexia nervosamente na xícara de café. "Mãe, posso te pedir uma coisa?" Seu tom era hesitante. "Claro, filho. O que foi?" Gabriel respirou fundo. "O apartamento está ficando pequeno para as crianças. Elas precisam de espaço para brincar. O prédio não tem área externa. E, sinceramente, nossas finanças estão apertadas. Mariana abriu um escritório de arquitetura próprio e está investindo muito dinheiro nisso. Meu salário mal cobre as despesas. Eu já sabia onde aquilo ia dar. Você quer morar aqui comigo?" Seu rosto se iluminou. "Seria possível? Temporariamente, claro. Até a gente se organizar financeiramente." Olhei ao redor. A casa tinha 4 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha grande, jardim. Espaço sobrando. E a solidão estava me matando lentamente. "Podem vir, filho. Será maravilhoso ter vocês aqui. Os netos crescendo onde você cresceu." Gabriel me abraçou forte. "Obrigado, mãe. Você é demais." Mariana foi mais contida quando soube. "Que gentil da sua parte, Helena. Vamos nos esforçar para incomodar o mínimo possível." Deveria ter percebido algo errado naquele tom educado demais, formal demais. Mas estava tão feliz com a perspectiva de ter minha família morando comigo que ignorei todos os sinais. Eles se mudaram 3 semanas depois. Caminhão de mudança, caixas por todo lado, Lucas e Sofia correndo pelo jardim empolgados. Mariana logo começou a fazer planos. "Helena, essa cozinha precisa de uma reforma urgente. Está muito antiga e o banheiro do quarto que vamos usar está caindo aos pedaços." Verdade, a casa tinha mais de 30 anos e algumas coisas precisavam de atualização. "Quanto custaria?" perguntei. Mariana mostrou orçamentos. "Uns 95 mil reais para fazer tudo direito. Mas posso conseguir desconto com fornecedores parceiros." Era muito dinheiro, mas eu tinha economias e a pensão de Roberto, 8.200 reais mensais. "Tudo bem, vamos fazer as reformas." Os olhos de Mariana brilharam. Durante 3 meses, a casa virou canteiro de obras. Novo closet no quarto do casal. Banheiro reformado com mármore Carrara italiano. Cozinha gourmet com ilha central e eletrodomésticos de última geração. Ficou linda, devo admitir. Mas custou 103.400 reais no final. 8 mil a mais que o orçamento. Paguei tudo sem reclamar. E assim começou nossa vida conjunta. Durante um ano inteiro, transformei-me na babá, cozinheira, motorista, faxineira e arrumadeira da casa. Minha rotina era mecânica, exaustiva, mas eu fazia tudo com amor. Acordava às 6 menos 10 da manhã, quando o despertador tocava. Tomava banho rápido, vestia roupa confortável, descia para essa cozinha. Às 6:30, já estava preparando café fresco, tapioca com queijo coalho para Gabriel, omelete de claras para Mariana, que estava sempre de dieta,
e mamadeira de aveia com banana para os gêmeos. Gabriel descia às 7, sempre apressado, gravata torta, cabelo ainda molhado do banho. Tomava café em pé, beijava minha testa distraidamente. "Obrigado, mãe. Você é uma santa." E saía correndo. Mariana aparecia às 7h15, sempre impecável, roupa de grife, perfume caro. Comia pouco, reclamava se a omelete estivesse muito oleosa ou pouco cozida. Nunca um obrigado sincero. Às 7h30 ela também saía. Então vinha a parte que eu amava. Subir ao quarto das crianças, abrir as cortinas devagar, deixar a luz suave da manhã invadir o quarto. "Bom dia, meus amores." Lucas sempre acordava primeiro, esfregando os olhinhos, sorriso banguela. Sofia resmungava, queria mais 5 minutos. Eu os vestia com paciência, Lucas reclamando que a camisa estava apertada, Sofia insistindo que queria usar o vestido rosa, mesmo no meio da semana. Escovava os dentes deles, penteava o cabelo da Sofia fazendo 2 Marias Chiquinhas que ela adorava, e descíamos para o café da manhã. Preparava panquecas de banana, achocolatado morno, frutas picadas. Eles comiam, sujando tudo, rindo, contando histórias inventadas sobre dragões e princesas. Meu coração transbordia. Às 8h menos 10, colocava-os no meu Fiat Palio 2014, prata, que tinha 134 mil quilômetros rodados, mas funcionava perfeitamente, e dirigia até a escola maternal deles na Vila Madalena, 20 minutos de trânsito. Deixava-os com beijos demorados, recomendações para se comportarem, promessas de bolo de chocolate no lanche da tarde. Voltava para casa e começava a limpeza. Arrumava as camas, lavava a louça do café que Mariana deixava na pia, passava aspirador, limpava banheiros, regava as plantas do jardim. Às 10, começava a preparar o almoço. Comida de verdade caseira. Segunda era feijoada. Terça, bife à milanesa com arroz e feijão. Quarta, macarrão à bolonhesa. Quinta, frango xadrez. Sexta, peixe grelhado. Sábado e domingo variava, sempre testando receitas novas. Ao meio-dia, voltava à escola para buscar os gêmeos. Eles saíam correndo, mochilas balançando, gritando: "Vovó!" Derretia-me. Em casa, servíamos almoço. Eles comiam mal, como toda criança, reclamando de legumes, pedindo só arroz e nuggets. Eu negociava. 3 pedaços de brócolis e pode comer a sobremesa. Funcionava às vezes. Depois do almoço, soneca obrigatória. 1h30 de paz, que eu usava para lavar mais louça, estender roupa no varal, preparar o lanche da tarde. Às 3h30 eles acordavam, e começava a parte mais gostosa. Brincadeiras. Levava-os ao parque municipal perto de casa, onde passávamos 2 horas. Lucas adorava os balanços, Sofia os escorregadores. Eu sentava em um banco, vigiando cada movimento, morrendo de medo de algum acidente. Voltávamos às 6, tomavam banho, eu preparava o jantar. Sopa de legumes, sanduíche natural, ovo mexido, dependendo do dia. Gabriel chegava às 7, Mariana às 7h30. Jantávamos juntos às 8. Ou pelo menos deveria ser juntos. Na verdade, Gabriel e Mariana jantavam na sala assistindo séries no Netflix, enquanto eu ficava na cozinha com os gêmeos, garantindo que comessem direito. Às 9, levava Lucas e Sofia para o quarto, lia histórias, cantava canções de ninar que minha própria mãe cantava para mim décadas atrás. Eles dormiam agarrados a mim. Meu coração doía de amor. Depois, finalmente, eu ia para meu quarto no 3º andar, exausta. Deitava na cama onde dormi com Roberto por tantos anos e desabava. Nem força para assistir televisão. Dormia por volta das 10 da noite, para acordar às 6 menos 10 de novo. Essa era a minha rotina. 7 dias por semana. 365 dias por ano. Mas não me importava. Estava perto dos meus netos. Estava sendo útil. Estava preenchendo o vazio que a morte de Roberto deixou.
Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma todas as noites. Nos primeiros 6 meses, Mariana era apenas ausente. Ela trabalhava muito, chegava tarde, viajava para obras em outras cidades. Gabriel estava sempre estressado com o trabalho. Eles mal conversavam comigo além do básico. Mas também não reclamavam. Era uma convivência neutra, funcional. A mudança começou sutilmente. Pequenos comentários que inicialmente pareciam inofensivos. Helena, você não acha que deu comida demais para o Lucas? Ele vai acabar ficando acima do peso. Eu tinha servido um prato normal de macarrão. Helena, Sofia disse que você a deixou assistir 3 episódios de desenho seguidos. Isso é muito tempo de tela para uma criança de 4 anos. Eram 45 minutos no total. Nada demais. Os comentários se tornaram mais frequentes. Helena, achei o banheiro dos gêmeos meio sujo hoje. Você limpou direito? Eu limpava aquele banheiro todos os dias. Helena, o Lucas está com uma assadura. Você está trocando a fralda noturna dele com frequência suficiente? Era uma assadura mínima, normal em crianças. Comecei a ficar na defensiva, me justificando constantemente. Mas Gabriel nunca dizia nada. Ele apenas escutava Mariana e concordava passivamente com tudo. Mãe, realmente deveria prestar mais atenção nisso. Aquilo doía mais do que as acusações dela. Então, cerca de 8 meses após eles se mudarem para minha casa, Mariana fez uma exigência bizarra. Helena, acho melhor você não dar banho nas crianças sozinha. Eu ou Gabriel devemos estar presentes. Fiquei perplexa. Por quê? Sempre dei banho nele sozinha. Mariana cruzou os braços. É apenas uma precaução. Acidentes podem acontecer. E você já tem 62 anos. Reflexos mais lentos. Sabe como é? Reflexos mais lentos? Eu que carregava os 2 gêmeos ao mesmo tempo quando eram bebês? Engoli a raiva. Tudo bem, se é isso que você quer. A partir daquele dia, só dava banho quando um deles estava em casa. O que significava esperar até depois das 7 da noite. As crianças ficavam sujas o dia inteiro, suadas das brincadeiras do parque. E eu tinha que esperar permissão de Mariana para banhá-las. Era humilhante. Depois vieram restrições alimentares. Helena, não dê mais açúcar para eles. Nem 1 grama. Estou preocupada com cáries e diabetes infantil. Mas ela mesma trazia Nutella e biscoitos recheados toda semana. Quando questionei, ela disse: é diferente. Quando eu dou, é com moderação e supervisão. Que supervisão? Ela chegava tarde todos os dias. O pior foi quando ela começou a revirar meu histórico com os netos. Helena, quantas vezes você os levou ao médico sozinha? 2 vezes em 1 ano, quando tiveram febre alta, e ela e Gabriel estavam trabalhando. E você pediu autorização antes? Eram emergências. Ainda assim, deveria ter ligado. Você não é a mãe deles. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Você não é a mãe deles. Como se eu não soubesse. Como se precisasse ser lembrada de que, apesar de amá-los mais que tudo, eles não eram meus filhos. Era Gabriel. Meu Gabriel era o pai. E ele não me defendia. Nunca me defendia. Cheguei a conversar com ele uma noite quando Mariana viajou para Brasília. Filho, por que você não fala nada quando ela me critica? Gabriel suspirou cansado. Mãe, Mariana está estressada. O escritório não está indo bem. Ela está com dívidas. Não leva para o pessoal. Não levar para o pessoal? Como eu não levaria para o pessoal quando estava sendo atacada diariamente na minha própria casa? Mas eu engolia. Por que os amava? Por que queria estar perto dos meus netos? Por que tinha medo de que, se reclamasse demais, eles se mudassem e me deixassem sozinha de novo? Esse foi meu erro. Aceitar o inaceitável por medo de perder o que amava. Os últimos 3 meses antes da reunião familiar foram um pesadelo crescente. Mariana começou a fazer anotações. Literal.
Ela tinha um caderninho preto onde escrevia coisas. Eu vi uma vez deixado aberto na mesa da cozinha. 14:03. Helena deu refrigerante para as crianças no almoço. 15:03. Helena atrasou 10 minutos para buscar na escola. 17:03. Helena deixou as crianças assistindo TV sozinhas por 30 minutos. Ela estava documentando cada erro meu, real ou inventado, como se estivesse construindo um dossiê. Perguntei o que era aquilo. Apenas organizando a rotina das crianças. Respondeu com um sorriso que não enganava ninguém. Então chegou o dia que mudou tudo. Uma sexta-feira chuvosa de abril. Mariana me chamou na sala. Helena, precisamos conversar seriamente. Vou reunir a família no domingo para discutirmos algumas questões importantes sobre o futuro dos meus filhos. Meu estômago se revirou. Que questões? Ela não respondeu direito. Você vai entender no domingo. Aquele fim de semana foi agonia. Não consegui dormir direito. No domingo começaram a chegar. Os pais de Mariana, Valdir e Sônia, um casal na casa dos 60 que sempre me tratou com frieza educada. A irmã dela, Camila, uma mulher de 35 anos que trabalhava com marketing digital. E minha cunhada Alice, irmã mais nova de Roberto, que sempre foi próxima de mim. Pensei que pelo menos Alice estaria do meu lado. Sentamos todos na sala de jantar. A mesma mesa onde celebramos tantos natais, tantos aniversários. Mariana estava na cabeceira como uma executiva prestes a apresentar um relatório. Gabriel ao lado dela, olhando para o colo. Eu estava na outra ponta, sozinha. As crianças estavam no quarto brincando, sem saber do massacre que estava prestes a acontecer. Mariana começou com voz calma, quase teatral. Obrigada a todos por virem. Sei que é domingo, dia de descanso, mas precisamos tratar de um assunto sério. Estou profundamente preocupada com a segurança dos meus filhos. Meu coração disparou. Nos últimos meses, Helena tem demonstrado comportamentos extremamente preocupantes, beirando o negligente. Ela fez uma pausa dramática, deixando as palavras afundarem. Semana passada, ela esqueceu meu filho Lucas sozinho no parque municipal por mais de 2 horas. Quando finalmente nos demos conta e fomos buscá-lo, ele estava sozinho, chorando desesperado, procurando pela avó. Minha boca se abriu. Isso nunca aconteceu. Mariana, do que você está falando? Ela me ignorou completamente, como se eu não tivesse falado. Tenho provas. Pegou o celular, mostrou para todos na mesa. Fotos de Lucas sentado sozinho no balanço, rosto molhado de lágrimas, olhos vermelhos. Meu coração parou. Como? Quando? Eu nunca, jamais deixaria aquele menino sozinho. Além disso, continuou Mariana, Helena colocou Sofia em risco grave, permitindo que ela subisse em uma árvore alta, de onde quase caiu. Minha filha poderia ter quebrado o pescoço. Mais fotos. Sofia em um galho de árvore, meio alto. Mas eu estava lá. Estava com os braços estendidos embaixo dela, pronta para segurar se ela escorregasse. As fotos não mostravam isso. Estavam em ângulos que me excluíam completamente. Sônia, mãe de Mariana, balançou a cabeça com reprovação. Isso é gravíssimo. Uma criança de 4 anos não deveria subir em árvores. Valdir cruzou os braços, encarando-me como se eu fosse criminosa. Helena, como você pôde ser tão irresponsável? Eu não fui. Eu estava lá. Mariana, essas fotos não mostram o contexto. Minha voz estava subindo, desesperada. Gabriel finalmente levantou os olhos para mim, mas o que vi me destruiu. Dúvida. Ele estava duvidando de mim. Mãe, sua voz estava trêmula. Você realmente esqueceu o Lucas no parque? Não. Gabriel, olha para mim. Você me conhece há 37 anos. Eu esquecer meu neto? Lágrimas começaram a descer. Não de tristeza apenas, mas de indignação, de injustiça brutal. Camila, irmã de Mariana, se pronunciou. Helena, sei que você ama muito as crianças, mas talvez esteja ficando velha demais para essa responsabilidade.
Não é demérito. É apenas realidade. Velha demais. Aquela palavra foi um tapa. Alice, minha cunhada, que eu esperava que me defendesse, disse baixinho: Helena, você tem 62 anos. Cuidar de gêmeos tão novinhos é muito trabalho. Talvez realmente seja pesado demais. Até Alice? Olhei ao redor da mesa. Todos me encarando com pena ou reprovação. Ninguém ao meu lado. Ninguém. Mariana prosseguiu, implacável. Por tudo isso, Gabriel e eu decidimos que o melhor para a segurança dos nossos filhos é contratar uma babá profissional. Alguém jovem, treinada, com primeiros socorros, que possa cuidar deles adequadamente. Cada palavra era uma facada. Helena, você ainda pode ver seus netos, é claro, mas apenas quando eu ou Gabriel estivermos presentes para supervisionar. Supervisionar, como se eu fosse uma ameaça, como se fosse uma estranha perigosa. Valdir, o pai de Mariana, se ensinou para frente. Ele era um empresário de uns 68 anos, dono de uma revenda de carros, sempre arrogante. E, francamente, Helena, acho que chegou a hora de você considerar dar mais espaço ao casal jovem. Eles precisam construir a família deles sem a sogra constantemente por perto. Talvez morar sozinha novamente seria melhor para todos, não acha? Morar sozinha? Na minha casa? A casa que eu e Roberto compramos em 1987, pagamos por 20 anos. Onde criei meu filho? Olhei para Gabriel, implorando silenciosamente que me defendesse. Ele abriu a boca, hesitou e disse o impensável. Mãe, não precisa ser imediato. Mas talvez realmente seja melhor você ter seu próprio espaço, um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Poderíamos te ajudar a procurar algo legal. Meu mundo desabou. Levantei-me daquela mesa com as pernas bambas. Não falei nada. Não conseguia. Subi as escadas, cada degrau pesando 1 tonelada, tranquei-me no meu quarto e desabei. Chorei por horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Até minha cabeça doer. Até sentir que ia vomitar de tanta dor emocional. Como meu filho, meu único filho, podia fazer isso? Como podia acreditar naquelas mentiras sem nem questionar, sem investigar, sem me dar o benefício da dúvida? Ouvi Lucas e Sofia brincando no andar de baixo, sem saber que acabavam de me arrancar deles. Quis descer, abraçá-los uma última vez. Mas não tive coragem. Se eu visse seus rostinhos, desmoronaria completamente. Naquela noite, não jantei. Fiquei trancada no quarto, deitada na escuridão, olhando para o teto. Na minha cabeça passava e repassava cada momento com meus netos. Nunca, jamais os coloquei em risco. Nunca. Aquelas acusações eram mentiras. Mas por quê? Por que Mariana faria isso? E então, lentamente, uma clareza dolorosa foi se formando. Ela queria me afastar. Mas qual era o objetivo final? O que ela ganhava com isso? Pensei na casa. A casa estava no meu nome. Pensei nas reformas caríssimas que ela pediu. Pensei nos comentários sutis que ela fazia às vezes. Essa casa deve valer uma fortuna hoje em dia. Pensei em Gabriel mencionando meses atrás que Mariana estava com dívidas no escritório de arquitetura. Seria sobre dinheiro? Seria sobre herança? Lembrei então de algo que havia esquecido completamente. Cerca de 1 semana antes de morrer, Roberto, já muito doente, quase sem forças, segurou minha mão e disse: Helena, escuta bem o que vou te falar. Se algum dia você sentir que as coisas não estão certas, se sentir que estão te usando ou te enganando, vá até o Banco Santander da Avenida Paulista, agência 3, Siller 3, Elze 4. Pergunte pelo gerente Marcelo Guimarães. Deixei um envelope para você. Um envelope muito importante. Promete que vai buscar se precisar? Na época, achei que era delírio da morfina que ele tomava para as dores. Prometi apenas para acalmá-lo. Depois ele morreu. E no meio do luto profundo, esqueci completamente desse envelope. Mas agora, 3 anos depois, em meu momento mais escuro, aquela memória voltou com força total.
Roberto tinha deixado algo para mim. Algo importante. Algo que ele achou necessário proteger, esconder até que eu precisasse. Sentei na cama. Olhei pela janela, vendo a lua quase cheia no céu. E tomei uma decisão. Não ia apenas aceitar aquilo. Não ia simplesmente sair da minha casa, dos meus netos, da minha vida, sem entender o que estava acontecendo. Eu ia investigar. Ia buscar aquele envelope. Ia descobrir por que Roberto o deixou. E se descobrisse que havia realmente uma conspiração contra mim, eu ia me defender. Com unhas, dentes e tudo que tivesse à disposição. Pela primeira vez em meses, senti algo além de dor e confusão. Senti raiva. Raiva fria, calculada, poderosa. Na manhã seguinte, segunda-feira, não desci para preparar café da manhã. Fiquei no quarto. Ouvi movimentação lá embaixo, vozes confusas. As crianças perguntando pela vovó. Não saí. Às 9h30, quando todos tinham ido embora, desci. A cozinha estava uma bagunça. Louça suja empilhada, resto de cereal derramado no chão. Normalmente eu limparia tudo automaticamente. Dessa vez, deixei como estava. Peguei minha bolsa, chaves do carro e saí. Dirigi até a Avenida Paulista. Era um dia de sol forte, trânsito intenso como sempre. Estacionei em um estacionamento próximo. Paguei $18 pelas 3 primeiras horas e caminhei até a agência 323 do Santander. Meu coração batia acelerado. Minhas mãos suavam. Será que o envelope ainda estaria lá depois de 3 anos? Entrei na agência. Esperei na fila preferencial para pessoas acima de 60 anos. Quando chegou minha vez, pedi para falar com Marcelo Guimarães. A atendente, uma moça jovem de uns 25 anos, fez uma ligação interna. Senhor Marcelo, tem uma senhora aqui que deseja falar com o senhor. Pausa. Helena Mendes. Outra pausa. Ok, pode mandar subir. Fui conduzida ao segundo andar, sala 203. Bati na porta. Entre. Marcelo Guimarães estava sentado atrás de uma mesa organizada. Tinha uns 52 anos, cabelos grisalhos bem penteados, óculos de grau, terno azul marinho. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Senhora Helena Mendes? Levantou-se e apertou minha mão. Eu estava começando a achar que a senhora nunca apareceria. Sentei, pernas tremendo. Desculpe a demora. Eu esqueci. Meu marido estava muito doente quando me pediu para vir. E depois que ele morreu, foi tudo tão caótico que... Marcelo levantou a mão gentilmente. Sem problemas, senhora. O senhor Roberto deixou instruções muito claras. Este envelope deveria ser entregue à senhora. Apenas se e quando a senhora viesse pessoalmente buscá-lo. Nenhum prazo limite. Ele disse, ela virá quando precisar. Marcelo abriu uma gaveta. Tirou um envelope grosso de papel pardo, lacrado com cera vermelha. Tinha meu nome escrito na frente com a letra de Roberto. Minha visão ficou embaçada de lágrimas. Posso abrir aqui? Perguntei, voz falhando. Claro. E se precisar de privacidade, posso sair. Não, por favor, fique. Precisava de alguém por perto, ainda que um estranho. Rompi o lacre de cera. Dentro havia 3 documentos cuidadosamente dobrados e uma carta manuscrita de Roberto. Comecei pela carta. A letra tremida, mas inconfundível do meu marido. Minha amada Helena, se você está lendo isto, é porque eu parti e você precisou da minha ajuda mais uma vez. Conheci nosso filho melhor do que ele mesmo se conhece. Gabriel é bom de coração, mas fraco de espírito. Influenciável. Sempre foi. Lembra quando ele tinha 15 anos e aquele grupo de amigos o convenceu a cabular aula? Ele fez, mesmo sabendo que era errado, porque não conseguia dizer não. Consegue se lembrar quantas vezes ele foi enganado por amigos que se aproveitaram da bondade dele? Mariana me preocupa. Ela não é má, mas é ambiciosa demais. Fria demais. Vi como ela olha para esta casa, para nossas coisas. Como ela calcula mentalmente o valor de tudo.
Por isso, tomei precauções há 6 meses, quando o médico me disse que o câncer estava avançando rapidamente. Fiz um testamento particular, registrado em cartório sob protocolo no 47.822. Está anexo a esta carta. Nele, 70% de todo o nosso patrimônio, incluindo a casa de Higienópolis, o apartamento em Santos que comprei como investimento e nunca te contei, ações da Petrobras e Vale, investimentos em CDB que totalizam 4,3 milhões. Está protegido exclusivamente no seu nome, sem possibilidade de Gabriel acessar. Os 30% restantes, aproximadamente 1,8 milhão, seriam de Gabriel por direito, mas incluí uma cláusula específica. Caso Gabriel Mendes Oliveira demonstre ingratidão comprovada, negligência filial ou participação em qualquer esquema para prejudicar, enganar ou desapropriar Helena Mendes de seus bens ou dignidade, conforme a avaliação de 2 advogados especializados em direito de família, perderá direito integral à sua parte da herança paterna, que reverterá integralmente para Helena Mendes. Também está anexa a procuração que você assinou há 8 meses, permitindo Gabriel ser consignatário em algumas contas e investimentos. Revogue imediatamente se ele estiver usando isso contra você. Helena, você é a mulher mais forte, bondosa e inteligente que conheci. Meu único erro foi não te dizer isso todos os dias. Meu segundo erro foi não ter educado Gabriel para ser mais forte. Mas você não vai cometer o mesmo erro. Você vai se defender. Vai lutar pelos seus direitos. Vai mostrar a eles do que é feita. Procure o Dr. Fernando Lopes, advogado especialista em direito de família. Ele é amigo do escritório de contabilidade e me deve favores. Telefone dele está na última página. Te amo. Hoje, amanhã e sempre. Seu Roberto. Terminei de ler com o rosto inundado de lágrimas. Marcelo discretamente me ofereceu uma caixa de lenços de papel. Sequei o rosto, respirei fundo. Olhei os documentos. O primeiro era o testamento. Reconhecimento de firma em cartório. Data de 6 meses antes da morte de Roberto. Li linha por linha. Estava tudo lá. 70% para mim. 30% para Gabriel, com aquela cláusula brutal. A casa de Higienópolis avaliada em 3,2 milhões de dólares. Um apartamento em Santos, Praia do Gonzaga. 2 quartos. Avaliado em 650 mil dólares que eu nem sabia que existia. Ações e investimentos totalizando 4,3 milhões. Meu marido, meu Roberto amado, havia me deixado rica. Havia me protegido até depois da morte. O segundo documento era a procuração que eu assinara 8 meses atrás, ingenuamente, quando Gabriel disse que precisava de acesso para ajudar a administrar as finanças da família. Lembrei que ele insistiu bastante na época. Agora entendia por quê. O terceiro documento era a escritura da casa de Higienópolis, mostrando que apenas meu nome constava como proprietária. Roberto tinha comprado em nome de comunhão parcial de bens, mas após sua morte, tudo reverteu para mim automaticamente. Marcelo me observava com respeito. Senhora Helena, posso fazer algo mais por você? Pode me explicar. Se eu revogar essa procuração, o que acontece? Gabriel perde acesso imediato a todas as contas onde ele foi incluído como consignatário. Precisa apenas assinar a revogação aqui mesmo. Reconhecemos firma e já comunicamos todas as instituições financeiras. Faça isso, por favor. Nos próximos 30 minutos, assinei papéis revogando a procuração. Marcelo foi extremamente eficiente. Depois me entregou o cartão do Dr. Fernando Lopes. O Sr. Roberto realmente pensou em tudo. Saí daquele banco transformada. Não era mais a avó humilhada, descartada. Era uma mulher com recursos, com direitos, com poder. Liguei para Dr. Fernando do estacionamento mesmo. Ele atendeu na terceira chamada. Fernando Lopes. Dr. Fernando, meu nome é Helena Mendes. Meu falecido marido, Roberto Mendes, deixou seu contato para que eu...
Senhora Helena! Ele me interrompeu, voz cheia de alívio. Finalmente! Eu já estava preocupado. O Roberto me fez prometer que ajudaria a senhora se precisasse. Pode vir ao meu escritório hoje à tarde? Posso. Ótimo. 3 horas, pode ser? Itaim Bibi, Rua João Cachoeira, 514. Estarei lá. Eram 11h15 da manhã. Tinha quase 4 horas. Dirigi até um shopping próximo. Comprei um sanduíche natural e um suco. Sentei em uma praça de alimentação vazia e pensei. Pensei em tudo. Na humilhação de ontem. Nas mentiras de Mariana. Na fraqueza de Gabriel. No amor que sentia pelos meus netos. E em como eu ia lutar. Não para me vingar, mas para me defender. Para resgatar minha dignidade. Para garantir que pudesse continuar vendo Lucas e Sofia. Às 14h50, estacionei em frente ao escritório do Dr. Fernando. Era um prédio comercial elegante, 8º andar. A recepcionista me levou até uma sala espaçosa, com estantes cheias de livros jurídicos. Doutor. Fernando Lopes era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos com armação grossa, terno cinza impecável, rosto sério, mas olhos gentis. Senhora Helena, seja muito bem-vinda. Por favor, sente-se. Café? Água? Água. Obrigada. Ele me serviu e sentou-se atrás da mesa. Conte-me tudo, desde o início. E eu contei. Cada detalhe. A mudança de Gabriel e Mariana para minha casa. Os sacrifícios que fiz. As reformas que paguei. Os comentários progressivamente cruéis de Mariana. O caderninho preto com anotações. A reunião familiar devastadora. As fotos falsas. As acusações. O pedido para eu sair da minha própria casa. Dr. Fernando ouvia em silêncio absoluto, tomando notas ocasionais. Quando terminei, já eram quase 16 réis e eu estava exausta de tanto falar, de tanto reviver. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Senhora Helena, legalmente, a senhora está em posição extremamente forte. A casa é sua. Eles não têm contrato de locação. Apenas moram lá por sua generosidade. Pode pedir despejo imediato com base em necessidade de uso próprio. E como é sua residência, será concedido em no máximo 30 dias. Quanto às acusações, são difamação clara se forem mentiras, como a senhora garante que são. Mas... Ele fez uma pausa significativa. Precisamos de provas. Documentação de que essas acusações são falsas. Ou melhor ainda, provas de que foram fabricadas propositadamente. Meu coração apertou. Não tenho provas. São só mentiras verbais e fotos que ela tirou. As fotos podem ser periciadas. Metadados revelam muito. Mas o ideal seria ter algo mais concreto. Alguma testemunha, gravações, mensagens de texto. Não tinha nada disso. Me senti derrotada novamente. Aquela esperança que tinha surgido começou a murchar. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei. Dr. Fernando disse. Pode atender. Atendi. Alô? Dona Helena? Era uma voz feminina, jovem, nervosa, quase sussurrando. Aqui é Juliana, a babá que a senhora... que foi contratada para... Meu corpo inteiro ficou tenso. Por que a babá contratada para me substituir estava me ligando? Sim, Juliana. O que foi? Eu preciso muito conversar com a senhora. Pessoalmente. Tem coisas importantes que a senhora precisa saber. Coisas sobre a Mariana. Coisas que não estão certas. Meu coração disparou. Olhei para o doutor. Fernando, que estava me encarando com curiosidade. Pode falar agora? Não, por telefone não. Por favor, pode me encontrar? Hoje ainda? Olhei o relógio. 16h05. Pode ser às 6 da tarde? Pode sim. Tem um café em Pinheiros, chamado Café Donana, Rua Teodoro Sampaio, 1538. Pode ser lá? Estarei lá. Desliguei. Olhei para Dr. Fernando com os olhos arregalados. A babá quer falar comigo. Disse que tem coisas importantes sobre Mariana.
Dr. Fernando se inclinou para a frente. Isso é extremamente promissor. Vá, ouça o que ela tem a dizer. Se for algo relevante, grave se ela permitir. E depois me liga ou volta aqui. Meu celular. Me entregou um cartão pessoal com número de celular manuscrito. Pode ligar qualquer hora. Saí do escritório dele com a cabeça girando. Por que a babá quereria me contar algo? Seria uma armadilha? Mas ela soava genuinamente nervosa. Assustada até. Cheguei ao Café Donana às 17h50. Era um café pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira. Pedi um chá de camomila. Sentei em um canto discreto onde podia ver a porta. Às 18h05, Juliana entrou. Eu só a tinha visto de relance antes, quando Mariana a apresentou rapidamente há 3 semanas. Era uma moça de aparentemente 25 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, olhos vermelhos inchados como se tivesse chorado muito. Ela me viu, caminhou rapidamente até minha mesa, sentou-se. Suas mãos tremiam. Dona Helena, muito obrigada por vir. Eu não aguento mais. E começou a chorar ali mesmo. Ofereci lenços da minha bolsa. Pedi um suco de laranja para ela. Esperei que se acalmasse um pouco. Juliana, respira fundo. Me conta o que está acontecendo. Ela enxugou o rosto. Respirou fundo algumas vezes. Quando Mariana me contratou há 3 semanas, ela me ofereceu 5.000 dólares por mês. Eu achei estranho porque o salário normal de babá aqui em São Paulo é entre 2.500 e 3.000 reais. Mas ela disse que era porque os gêmeos davam muito trabalho e porque precisava de alguém muito responsável. Aceitei porque sou mãe solteira. Tenho uma filha de 2 anos. 5.000 dólares mudaria completamente minha vida. Poderia pagar aluguel melhor. Creche para minha filha. Ela bebeu um gole do suco. Assinamos o contrato, tudo certinho. CLT, tudo legal. 2 dias depois de começar, Mariana me chamou para conversar em um café, assim como a senhora me chamou agora. Foi muito estranho. Ela disse: Juliana, além de cuidar das crianças, preciso que você faça mais uma coisa. Eu pensei que seria limpar a casa ou cozinhar. Normal. Mas não. Juliana olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava perto. Baixou a voz. Ela me deu uma lista. Uma lista datilografada de comportamentos que eu deveria observar na sogra dela, na senhora. Coisas como momentos de esquecimento, comportamentos perigosos com as crianças, negligência, qualquer coisa que pudesse ser usada como evidência de que a senhora não era apta para cuidar de Lucas e Sofia. Meu sangue gelou. Ela pediu para você me espionar? Pior. Ela me deu uma câmera pequena, daquelas de espionagem, e pediu para eu tirar fotos dos meninos em situações que pudessem parecer perigosas ou tristes. Mariana foi muito específica. Disse: se eles chorarem por qualquer motivo, fotografa. Se estiverem sozinhos, mesmo que por segundos, fotografa. Se estiverem fazendo algo remotamente arriscado, fotografa. Ela também me deu um caderninho para anotar datas, horários, situações. Eu mal conseguia respirar. As fotos do Lucas no parque. Juliana baixou a cabeça, envergonhada. Fui eu que tirei. Mariana me instruiu especificamente. Ela disse: leva o Lucas ao parque municipal, deixa ele sozinho no balanço, se afasta uns 20 metros e tira fotos com zoom, fazendo parecer que ele está completamente abandonado. Depois volta rápido antes que ele perceba. 3 minutos no máximo. E foi o que eu fiz. Lágrimas de raiva escorreram pelo meu rosto. Ele estava sozinho de verdade? Por 2, 3 minutos no máximo. Ele nem percebeu. Estava distraído vendo uns pombos. Mas a foto que tirei fez parecer que ele estava há horas ali, abandonado, chorando. Juliana também começou a chorar de novo. Eu sei que foi horrível. Eu me odeio por ter feito isso. Mas ela estava me pagando o dobro para isso.
E a foto da Sofia na árvore? Perguntei, voz trêmula. Mesma coisa. Mariana me disse. Incentiva a Sofia a subir na árvore do quintal. Quando ela estiver lá em cima, fotografa. Mas faz o ângulo sem você no enquadramento, para parecer que ela está sem supervisão. Foi o que fiz. Mas eu estava lá embaixo o tempo todo. Sofia nem subiu alto. Foi meio metro do chão, num galho grosso. Mas na foto parece alto e perigoso. Segurei as mãos dela. Juliana, por que você está me contando isso agora? Ela soluçou. Porque convivendo com as crianças esses dias, ouvindo elas falarem da vovó Helena. A vovó faz o melhor bolo de chocolate. A vovó conta histórias muito engraçadas. Quando a vovó volta, eles perguntam por você o tempo todo, dona Helena. E eu percebo, é óbvio que eles te amam, que você cuidava muito bem deles. Ela continuou. E mais, ouvi coisas. Ontem Mariana estava falando ao telefone com a irmã dela, Camila. Não sabia que eu estava no corredor. Ela dizia. Funcionou perfeitamente. Helena está praticamente fora da casa. Agora é só questão de tempo até Gabriel convencê-la a se mudar definitivamente. E aí conseguimos fazer ele colocar a casa no nome dele também. Com a casa como garantia, consigo o empréstimo de $800. 000 que preciso para salvar meu escritório. Dona Helena, não é sobre você ser uma má avó. É sobre dinheiro. Ela quer a herança, quer a casa. Cada palavra era uma revelação. Cada palavra confirmava minhas suspeitas piores. Você gravou essa conversa? Juliana balançou a cabeça negativamente. Não, mas gravei outras. Tenho vários áudios no meu celular de conversas que tive com Mariana, onde ela me instruía sobre como fabricar evidências contra a senhora. Também tenho print das transferências bancárias que ela me fez. Todo mês, dia 5.000 da conta dela para a minha. Com descrição. Pagamento babá, mas na verdade era pagamento por conspiração. Meu coração estava batendo tão forte que sentia nas têmporas. Juliana, você está disposta a me mostrar essas gravações? A testemunhar a favor da verdade? Ela hesitou. Eu vi o medo nos olhos dela. Se eu fizer isso, perco o emprego. E o salário. Entendi. Ela tinha uma filha pequena. Dependia daquele dinheiro. Juliana, eu te compenso. Eu te pago pelo que você perder e mais. Mas preciso da sua ajuda para limpar meu nome e para poder ver meus netos de novo. Ela pensou por longos segundos. Finalmente assentiu. Está bem. Vou te mostrar tudo. Mas Mariana não pode saber que fui eu. Pelo menos não agora. Tenho medo dela. Não precisa se preocupar. Meu advogado vai saber como lidar com isso legalmente. Juliana pegou o celular. Abriu a pasta de gravações. Tinha 12 áudios. Colocou fones de ouvido, me ofereceu um. Ouvi o primeiro. Era a voz de Mariana, inconfundível. Juliana, preciso que você invente algo mais grave dessa vez. Diz que Helena deixou o fogão ligado e quase causou um incêndio. Ou que ela deu medicamento errado para uma das crianças. Algo que justifique a gente pedir medida protetiva se necessário. Minha boca se abriu. Medida protetiva? Ela ia tão longe assim? Ouvi outro áudio. Mariana de novo. A velha ainda está resistindo em sair da casa. Gabriel é mole demais. Vou ter que apertar mais. Amanhã vou dizer para ele que peguei Helena falando sozinha. Pode ser sinal de Alzheimer precoce. Planta essa semente. Continuando. Ouvi todos os 12 áudios. Cada um mais incriminador que o anterior. Mariana instruindo Juliana a fabricar evidências. Mariana planejando formas de me fazer parecer senil. Mariana calculando quanto dinheiro conseguiria se eu finalmente saísse da jogada. Era uma conspiração completa, detalhada, cruel. Juliana, você pode me mandar esses áudios? Posso. Qual seu número? Passei meu número. Em segundos, meu celular começou a receber as gravações via WhatsApp. 12 áudios.
Depois ela me enviou screenshots das transferências bancárias. Tudo documentado, tudo provado. Você é muito corajosa, eu disse segurando suas mãos. Muito obrigada. De coração. Juliana limpou as últimas lágrimas. Só quero fazer a coisa certa. Minha filha me ensinou isso. Ela sempre diz, mamãe, mentira é feio. Ela tem 2 anos e já sabe. Eu com 25 esqueci. Mas agora vou consertar. Saímos do café. Abracei Juliana longamente. Vou te proteger, prometo. Entrei no carro e dirigi de volta para o escritório do Dr. Fernando. Liguei para ele no caminho. Dr. Fernando, consegui as provas, gravações, documentos, tudo. Posso ir aí agora? Venha. Estarei esperando. Cheguei às 19h15. O escritório já estava vazio, exceto por ele. Mostrei as gravações no meu celular. Dr. Fernando ouvia com uma expressão que ia de choque a satisfação crescente. Quando terminou, ele recostou na cadeira e sorriu pela primeira vez. Senhora Helena, isso não é apenas difamação. Isso é conspiração para cometer fraude, fabricação de provas falsas, tentativa de apropriação indébita. Mariana pode responder criminalmente. Meu estômago se revirou. Parte de mim sentia satisfação. Outra parte sentia tristeza. Era a mãe do pai dos meus netos. Mas ela tinha tentado me destruir. O que fazemos agora? Dr. Fernando já estava digitando no computador. 3 frentes simultâneas. Primeira, processo de despejo. A casa é sua. Eles não têm direito legal de estar lá. Prazo de 30 dias para desocupação. Segunda, processo por danos morais contra Mariana especificamente, com base em difamação, conspiração e sofrimento psicológico. Pedimos indenização de 250 mil reais. Terceira, perícia nas fotos, apresentação das gravações como prova e solicitação judicial de direito irrestrito de visitar seus netos, com ou sem consentimento dos pais. Isso vai funcionar? Perguntei quase sem acreditar. Com essas provas? Absolute com certeza. Ele continuou digitando furiosamente. Vou preparar tudo esta noite. Amanhã pela manhã, oficiais de justiça entregarão as intimações. Gabriel e Mariana não saberão o que os atingiu. Saí daquele escritório às 21h. Minha cabeça girava. Em menos de 48 horas, eu tinha passado da humilhação total para uma posição de força absoluta. Roberto havia me protegido. Juliana havia me dado as provas. E Dr. Fernando estava lutando por mim. Voltei para casa. Entrei silenciosamente. Todos já tinham jantado. As luzes do andar de baixo estavam apagadas. Subi direto para meu quarto, tomei um banho longo e quente e, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Na manhã seguinte, terça-feira, desci às 7h30. Gabriel já tinha saído. Mariana estava na cozinha tomando café, mexendo no celular. Nem levantou os olhos quando entrei. Juliana estava dando café aos gêmeos. Lucas gritou, "Vovó!" e correu para me abraçar. Meu coração derreteu. Abracei os dois, cobri de beijos. Mariana finalmente olhou irritada. Helena, por favor, não atrapalhe a rotina deles. Ignorei completamente. Brinquei mais 5 minutos com eles. Depois subi de volta para o quarto. Eram 8h15. A qualquer momento agora. Às 8h47, a campainha tocou. Ouvi Mariana abrindo a porta. A voz do oficial de justiça. Intimação para Mariana Ferreira Oliveira. Desci lentamente as escadas. Mariana estava na porta, de roupão, segurando um envelope grande, rosto pálido. Ela me viu. O que é isso, Helena? É o fim da sua farsa. Respondi calmamente, minha voz firme, sem um pingo de hesitação. Ela rasgou o envelope, tirou os papéis. Começou a ler. Vi o sangue drenar completamente do rosto dela. Ação de despejo. Processo por danos morais. Acusação de conspiração e difamação com base em provas documentadas. Valor da indenização, 250 mil reais. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Finalmente,
Você não pode. Isso é absurdo. Eu. Pode e vou, interrompi. Você tem 30 dias para sair da minha casa e vai me pagar por cada minuto de sofrimento que causou. Subi as escadas, voltei para o quarto e fechei a porta. Ouvi Mariana gritando, telefonando freneticamente, provavelmente ligando para Gabriel, para os pais, para advogados. 2 horas depois, Gabriel chegou. Ele nunca vinha para casa no meio da manhã. Subiu correndo as escadas, bateu na porta do meu quarto. Mãe, o que você está fazendo? Abri a porta. Ele estava segurando a própria intimação, rosto vermelho, suado. Gabriel, entra. Vamos conversar como adultos. Ele entrou ainda agitado. Mãe, desligaram meu acesso às contas bancárias. Recebi um processo de despejo no meu trabalho, na frente dos meus colegas. Você está nos processando? Sentei na cama. Respirei fundo. Não, Gabriel. Não estou processando vocês. Estou me defendendo. Tem diferença. Mas, mãe, a gente pode conversar, resolver isso em família. Família. Aquela palavra de novo. Gabriel, você teve 1 ano para me defender. 1 ano inteiro em que sua esposa fabricou mentiras sobre mim, contratou uma babá para criar evidências falsas. Me humilhou na frente de toda a família. E você? Você ficou calado. Você duvidou de mim. Sua mãe que te criou, que investiu R$500 mil em você, que acordava às 6 da manhã para cuidar dos seus filhos. Você acreditou nela e não em mim. Gabriel abriu a boca para protestar, mas continuei. Eu tenho provas, Gabriel. Gravações da Mariana instruindo a babá a fabricar evidências. Transferências bancárias de $5.000 por mês para pagar por essa conspiração. Prints de conversas onde ela planeja como tirar a casa de mim para usar como garantia em empréstimos. Não é sobre ciúme ou mágoa. É sobre fraude. Entende isso? Ele desabou em uma cadeira, cabeça entre as mãos. Eu não sabia. Mãe, eu juro, eu não sabia de nada disso. Mas deveria ter sabido. Deveria ter investigado antes de me acusar. Deveria ter me dado o benefício da dúvida. Silêncio pesado. O que vai acontecer agora? Ele perguntou, voz quebrada. Vocês vão se mudar em 30 dias. Mariana vai me pagar R$250 mil de indenização, ou terá seus bens penhorados. Você vai devolver os R$180 mil que transferiu indevidamente da minha conta, usando a procuração que revoquei. E eu vou ter direito legal de ver meus netos quando quiser, sem depender da aprovação de vocês. Gabriel levantou o rosto. 180 mil? Do que você está falando? 8 meses atrás, você transferiu $180. 000 de uma conta poupança minha para uma conta conjunta sua com Mariana. Disse que era para investimentos. Para onde foi esse dinheiro, Gabriel? Ele empalideceu. Mariana disse que precisava para o escritório dela, que era um empréstimo temporário, que devolveríamos. Devolveria com que dinheiro? O escritório dela está falido. Ela tem dívidas de R$420 mil. Descobri investigando. Ela te usou, Gabriel. Usou você para me usar. Roubou de mim através de você. Gabriel começou a chorar. Aquele homem de 37 anos, meu filho, chorando como criança. Parte de mim queria consolá-lo. A mãe em mim gritava para abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas a mulher que foi humilhada, atacada, quase destruída, essa mulher manteve distância. Mãe, por favor, tem como a gente resolver isso sem tribunais? Não, Gabriel. Essa oportunidade passou. Agora quem fala por mim é meu advogado. Ele saiu do quarto cambaleando. Os dias seguintes foram tensos. Mariana tentou de tudo. Primeiro, negação. Essas gravações são falsas. Juliana está mentindo. Mas a análise técnica forense confirmou autenticidade, inclusive identificando a voz dela por biometria. Depois, vitimização. Ligou para meus familiares dizendo que eu estava louca de ódio, que estava destruindo a família por mágoa.
Minha cunhada Alice, que havia me decepcionado na reunião familiar, me ligou. Helena, será que você não está exagerando? Processo judicial é tão agressivo. Alice, interrompi. Você viu as provas? As gravações? As evidências? Silêncio. Então não fale sobre o que não sabe. Desliguei. Gabriel tentava intermediar. Pedia reuniões. Pedia conversas. Eu recusava tudo, redirecionando para Fernando. Mariana tentou me encontrar no supermercado um dia. Helena, precisamos conversar mulher para mulher. Não temos nada para conversar. Vejo você no tribunal. Virei as costas e fui embora. A expressão de choque no rosto dela foi quase satisfatória. Quase. Enquanto isso, doutor. Fernando trabalhava incansavelmente. Ele solicitou perícia das fotos. O especialista em análise forense digital, Carlos Mendes, examinou os metadados. Descobriu que as imagens foram editadas. Contraste aumentado artificialmente para fazer o rosto de Lucas parecer mais angustiado. E mais importante, as datas. As fotos foram tiradas em dias diferentes dos que Mariana alegou. Ela mentiu sobre quando os incidentes ocorreram. Tudo falso, tudo fabricado, tudo comprovadamente fraudulento. Doutor, Fernando incluiu tudo no processo. Relatório técnico de perícia, gravações transcritas e com análise de autenticidade. Extratos bancários mostrando as transferências de Mariana para Juliana e meu testemunho detalhado de todo o histórico. Era um caso blindado. A primeira audiência foi marcada para 6 semanas depois. Mas antes disso, Mariana e Gabriel precisavam desocupar a casa. Os 30 dias do despejo foram se aproximando. Eles começaram a procurar apartamentos, mas com o orçamento limitado. Gabriel ganhava 12 mil reais mensais, mas tinha financiamento de carro, cartões de crédito. Agora precisava devolver 180 mil reais para mim. As opções eram poucas. Acabaram alugando um apartamento em Vila Mariana. 2 quartos, 68 metros, 3.400 de aluguel. Bem menor que os 3 andares e jardim de Higienópolis. Vi a tristeza em Gabriel quando contou. Parte de mim sentiu pena. Muito pequena. No último dia do prazo, sábado, eles carregaram caixas e móveis. Contrataram um caminhão pequeno. Eu fiquei no meu quarto a maior parte do tempo, apenas observando pela janela. Lucas e Sofia estavam confusos, perguntando para onde estavam indo, por que estavam deixando a casa da vovó. Ouvi Sofia chorando. Não quero ir embora. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Aquilo não era culpa delas. Eram vítimas inocentes de tudo isso. Quando finalmente o caminhão se afastou, desci. A casa estava vazia. Sala sem os brinquedos espalhados. Cozinha sem a bagunça matinal. Silêncio absoluto. Sentei no sofá e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. De libertação. Era minha casa de novo. Meu espaço. Minha paz. Nos dias seguintes, limpei cada cômodo completamente. Retirei todos os rastros deles. Doei móveis que Mariana deixou. Repintei o quarto que era deles. Reclei meu território, físico e emocional. 2 semanas depois, veio a audiência de conciliação. Chegamos ao fórum cedo. Dr. Fernando estava impecável. Pasta de documentos organizadíssima. Eu usava um conjunto social azul marinho, cabelos presos, maquiagem leve. Queria parecer digna, forte. Mariana chegou com um advogado que claramente era barato. Pasta amassada, terno mal ajustado. Gabriel estava ao lado dela, olhando para o chão. A juíza era a doutora Renata Fonseca, mulher de uns 50 anos, ar severo. Ela chamou todos para a sala. Bom dia! Esta é uma tentativa de conciliação antes de irmos a julgamento. Senhora Mariana, a senhora teve oportunidade de revisar as provas apresentadas pela parte autora? Mariana engoliu seco. Sim, excelência. E reconhece a veracidade das gravações? Pausa longa. Sim, mas... Não há mas, interrompeu a juíza.
Fabricar evidências falsas contra alguém, ainda mais a sogra, para obter vantagem financeira, é algo extremamente grave. A senhora tem noção de que pode responder criminalmente? O advogado barato de Mariana tentou falar. Excelência! Minha cliente estava apenas tentando proteger as crianças. Com mentiras? A juíza o cortou seca. As perícias técnicas provam que as fotos foram manipuladas e tiradas em contextos completamente diferentes dos alegados. Isso não é proteção. É crime. Silêncio absoluto na sala. Senhora Helena. A juíza se voltou para mim. O que a senhora espera desta conciliação? Doutor. Fernando respondeu por mim. Minha cliente deseja receber a indenização de 250 mil reais por danos morais, a devolução de 197 mil reais, os 180 mil reais corrigidos, que foi transferido indevidamente, e direito irrestrito de visitar os netos menores 2 fins de semana por mês, sem necessidade de supervisão dos pais. Mariana sussurrou algo para o advogado dela. Ele disse: Excelência, minha cliente não tem condições financeiras de pagar 250 mil reais. A juíza folheou os papéis. Então sugiro que venda seu carro, peça empréstimos aos familiares, faça o que for necessário. Porque se formos a julgamento posso determinar penhora de bens, desconto em salário por anos e ainda abrir inquérito criminal. A senhora prefere conciliar agora ou arriscar? Mais sussurros desesperados. Finalmente Mariana concordou. Assinaria um acordo. Pagaria 250 mil reais em parcelas, 50 mil reais de entrada, vendendo o carro dela, e 4 mil reais mensais pelos próximos 50 meses. Gabriel devolveria os 197 mil reais em parcelas de 3.500 reais mensais pelos próximos 56 meses. E eu teria direito de ver Lucas e Sofia 2 fins de semana completos por mês, sem qualquer interferência. A audiência terminou. Todos assinaram o acordo. Mariana tinha olhos vermelhos. Gabriel parecia um zumbi. Saí daquele fórum com a cabeça erguida. Justiça, finalmente. Mas justiça legal era só uma parte. O emocional ainda estava dilacerado, especialmente em relação a Gabriel. Ele me ligava às vezes, tarde da noite. Mãe, me desculpa. Eu estraguei tudo. Eu ouvia, mas não consolava. Gabriel, desculpas são palavras. Ações mostram mudança. Quando suas ações mudarem, conversamos. 6 meses após o acordo, recebi minha primeira visita dos netos no novo formato. Gabriel os trouxe numa sexta à noite. Ele estava magro, barba por fazer, olheiras fundas. Claramente o casamento estava acabado. As crianças correram para mim gritando: Vovó! Abracei com tanta força que quase as levantei do chão. Podem entrar, brincar à vontade. Esta é a casa de vocês também. Gabriel ficou na porta. Posso entrar também? Hesitei. Gabriel, o acordo diz que não preciso de supervisão. Eu sei. Só queria tentar conversar. Por favor. Deixei. Ele sentou na cozinha enquanto os gêmeos corriam pelo jardim. Tomamos café em silêncio constrangedor. Finalmente ele falou: Estou me divorciando de Mariana. Não fingi surpresa. Quando? Processo está em andamento. Ela não era quem eu pensava que era. Não sei como fui tão cego. Tive que conter a ironia que queria soltar. Gabriel, você não foi cego. Você foi conveniente. Era mais fácil acreditar nela do que me defender. Ele não rebateu. Sabia que era verdade. Como posso consertar isso, mãe? Não sei se pode, mas pode começar sendo um pai melhor, protegendo seus filhos e respeitando quem realmente merece respeito. Ele ficou mais 1 hora. Depois foi embora. As crianças dormiram na minha casa. Foi mágico. Lucas e Sofia nos quartos de hóspedes que transformei em quartos infantis para eles, com camas novas, brinquedos, tudo. Acordei no sábado com Lucas pulando na minha cama. Vovó, faz panqueca? Fiz as melhores panquecas da vida.
Aquele fim de semana foi cura. Fomos ao parque, ao cinema, à sorveteria. Eles riram, brincaram, esqueceram temporariamente o caos dos pais. E eu vivi. Realmente vivi. Não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo de verdade. Nos meses seguintes, uma ideia começou a crescer. Higienópolis tinha memórias demais, boas e ruins. Roberto morreu aqui. Fui humilhada aqui. Mas também criei Gabriel aqui. Vivi 38 anos aqui. Era um capítulo completo. Talvez fosse hora de um novo capítulo. Literalmente novo. Consultei um corretor de imóveis. A casa em Higienópolis estava avaliada em 3,2 milhões. Mercado imobiliário aquecido em São Paulo. Decidi. Ia vender. E recomeçar em outro lugar. Longe, mas não tão longe que impedisse ver os netos. Pensei em várias cidades. Finalmente decidi. Rio de Janeiro. Sempre amei o Rio. Roberto e eu íamos para lá todo aniversário de casamento. Praia, montanha, clima mais leve. Vendi a casa por R$3.150.000. Um pouco menos que a avaliação, mas venda rápida, sem complicações. Com esse dinheiro, mais os 4,3 milhões de reais que Roberto deixou em investimentos, mais o apartamento em Santos, que vendi por 630 mil, eu tinha um patrimônio total de aproximadamente 8,1 milhões. Aos 62 anos, eu era rica. Comprei um apartamento lindo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 12º andar, frente para o mar. 3 quartos. Um para mim, 2 para quando os netos visitassem. 104 metros. Varanda enorme com vista para a praia. Custou R$1.750.000. Mobiliado, decorado com meu gosto. Finalmente. Mas não queria apenas viver de investimentos e pensão. Queria propósito. Sempre adorei fazer bolos, tortas, doces. Meus netos amavam minhas receitas. Por que não transformar isso em algo maior? Aluguei um ponto comercial pequeno na Avenida das Américas. 45 metros e ótima localização. Investi R$180.000 em reforma. Equipamentos de confeitaria profissional, decoração. Chamei a loja de doces da Helena. Contratei 3 funcionárias. Uma delas era Juliana. Sim, a babá corajosa. Paguei para ela fazer um curso técnico de confeitaria, R$8.500, 6 meses. Ela se revelou talentosa. Hoje é minha sócia, 20% do negócio. Sua filhinha de 2 anos ia com ela para a loja às vezes. Lucas e Sofia brincavam com ela quando visitavam. A loja abriu há 1 ano e 2 meses. Foi um sucesso imediato. Bolos artesanais, personalizados, preços justos, mas sem serem baratos. Afinal, qualidade custa. Faturamos em média R$42.000 por mês. Depois de custos, sobram cerca de R$18.000 de lucro mensal. Juliana recebe parte disso, obviamente, mas mesmo assim é uma renda extra maravilhosa, além dos investimentos. Mais importante que o dinheiro. Encontrei propósito. Acordo às 7. Vou para a loja às 9. Passo o dia assando, criando, conversando com clientes. É terapêutico. É libertador. Os netos vêm me visitar 2 fins de semana por mês, como determinado pelo juiz. Gabriel os traz pessoalmente. Viagem de 5 horas de carro desde São Paulo. Ou, às vezes, eles vêm de avião. Gabriel paga as passagens. É o mínimo. Mariana nunca vem. Gabriel finalizou o divórcio há 7 meses. Ela está morando com os pais em Curitiba, falida, humilhada. Raramente vê as crianças. Gabriel está tentando reconstruir a vida. Pediu transferência no trabalho para o Rio, para ficar mais perto de mim e dos filhos. Está namorando alguém novo, uma professora de yoga chamada Beatriz, que parece genuinamente legal. Ele está tentando ser um pai melhor, um filho melhor. Ainda há mágoa, cicatrizes que não desapareceram. Mas estamos caminhando, devagar, cuidadosamente, na direção do perdão. Hoje, 2 anos e meio após aquela reunião familiar devastadora, estou sentada na varanda do meu apartamento,
observando o pôr do sol tingir o mar de laranja, rosa e roxo. Tenho 64 anos. Meu negócio está prosperando. Meus netos me visitam regularmente. Tenho amigos novos no Rio. Viajo quando quero. Semana passada voltei de Lisboa, Portugal, onde passei 3 semanas. Aluguei um apartamento no bairro Alto, caminhei pelas ruas de pedra, comi pastéis de nata, visitei museus. Sozinha. Completamente sozinha. E foi glorioso. Estou considerando abrir uma segunda unidade de doces da Helena, em Lisboa. Por que não? Tenho recursos, tenho tempo, tenho energia. Gabriel me pediu desculpas formalmente há 6 meses, chorando de joelhos, literalmente. Disse que foi o pior filho do mundo, que não merecia meu perdão. Eu disse a verdade. Gabriel, você errou gravemente, machucou-me profundamente, mas você é meu filho. Sempre será. Perdão não significa esquecer. Significa escolher não deixar a mágoa me envenenar. Estou escolhendo perdoar. Mas confiança. Confiança se reconstrói com o tempo. Hoje nosso relacionamento é diferente. Mais distante, mas talvez mais honesto. Ele não me trata mais como garantida. E eu não permito mais ser tratada assim. Alice, minha cunhada, me pediu desculpas também. Chorou, disse que se deixou manipular pelas aparências. Aceitei as desculpas, mas nossa amizade nunca mais foi a mesma. Algumas traições marcam. Juliana se tornou mais que funcionária ou sócia. É minha amiga. Confiamos uma na outra. Ela também recomeçou. Conheceu um homem legal, bombeiro, que adora sua filha. Estão noivos. Vou ser madrinha de casamento. Lucas e Sofia estão crescendo. Agora têm 6 anos. Inteligentes, engraçados, amorosos. Perguntam por que papai e mamãe se separaram. Respondo com verdade simplificada. Às vezes, adultos não conseguem viver juntos, mas continuam amando vocês. Eles perguntam por que ficamos tanto tempo sem nos ver. Tinha coisas complicadas acontecendo, mas agora está tudo bem. Um dia, quando forem mais velhos, talvez eu conte a história completa. Talvez não. Depende se precisarem saber para entender o mundo. Entender que nem sempre pessoas próximas são confiáveis. Entender que às vezes precisamos lutar pelos que amamos. Roberto me visita em sonhos às vezes, sorrindo, dizendo: "Sabia que você conseguiria." Acordo com os olhos molhados, mas sorrindo também. Ele estava certo. Eu sou forte. Só precisava lembrar. Hoje, olhando para trás, percebo. A maior vingança não foi processar Mariana. Não foi recuperar meu dinheiro. Não foi nem expor as mentiras. A maior vingança foi simplesmente continuar vivendo. Viver plenamente. Viver com dignidade. Viver sem arrependimentos. Meu filho me pediu para desaparecer da vida deles. E, de certa forma, desapareci. Desapareci da mulher submissa, servil, que aceitava migalhas de amor e consideração. Desapareci da avó desesperada, disposta a tudo para estar perto dos netos, mesmo que significasse aceitar abuso. E reapareci como Helena Mendes. Empresária de sucesso, mulher independente, avó presente, mas não dependente. Pessoa que sabe seu valor e não negocia sua dignidade. Se você está passando por algo parecido, se alguém em sua família está te desvalorizando, te humilhando, te fazendo sentir invisível, saiba, você tem poder, mais do que imagina. Reúna provas, busque ajuda legal, cerque-se de pessoas que te apoiam genuinamente. E mais importante, acredite em si mesmo. Seu valor não é determinado por como outros te tratam. É determinado por quem você é. A vida depois dos 60 não é o fim. É um novo começo. Pode ser uma reinvenção completa. E minha reinvenção foi gloriosa. Meu atual é glorioso. Meu futuro promete ser igualmente glorioso. Mariana queria que eu desaparecesse. E eu desapareci da vida medíocre que estava vivendo. Desapareci para renascer mais forte,
mais sábia, mais livre. E no processo, encontrei a mim mesma novamente. Encontrei a Helena que existia antes de me perder nos papéis de esposa, mãe, avó. A Helena que tem sonhos próprios, vontades próprias, vida própria. E hoje, podem acreditar, estou vivendo minha melhor vida. Aos 64 anos, finalmente, estou vivendo para mim. Agora, se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu em alguma parte dela, vai naquele próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Lá tem outra história de superação, de justiça, de mulheres que se recusaram a aceitar o inaceitável. Clica lá, porque vale muito a pena. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Até a próxima história, e que você sempre saiba seu valor.